Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira e o vídeo de hoje é a análise da corrida, quase que eu falei análise para corrida, do Grande Prêmio da Áustria, que foi marcada pela vitória do George Russell, disputa belíssima no pódio, com Max Verstappen conseguindo sua segunda posição, seu segundo pódio na temporada, Kimi Antonelli quase ultrapassando o Super Max aos 45 minutos no apagar das luzes, mas acabou não conseguindo alcançar o holandês na reta final. Fora isso, teve uma queda brusca de desempenho da Ferrari, ela que vinha bem nas qualis, vinha bem na classificação, acabou tendo uma queda. Por exemplo, o Leclerc ficou na 8ª posição, o Hamilton ficou um pouco mais à frente e as Ferraris acabaram ficando fora do pódio, o que era esperado. E se esperava uma disputa mais quente entre as Ferraris e as Mercedes pela vitória, pelas melhores posições, e o que vimos foi a Ferrari retrocedendo, caindo muito de posições nessa última corrida. Fora isso, Bortoleto ficou na 11ª, 12ª posição, foi na 11ª, ficou no limite de conseguir a zona de pontuação, mas foi sim uma boa corrida. Bortoleto fez o que pôde fazer com o carro da Audi. Fora isso, também teve alguns abandonos, bem, abandonos da Aston Martin mais uma vez, e entre outras coisas que vamos falar aqui nesse vídeo, em si, um bom desempenho das Ferraris. O Oscar Piastri também fez uma corrida boa, conseguiu ficar na 4ª posição, aos poucos ele foi subindo de posição, principalmente da segunda metade para frente da corrida, a partir da metade para frente da corrida, ele conseguiu fazer um bom rendimento aí na pista da Áustria e quase conseguiu um pódio também. Foi uma corrida que tem seus pontos significativos e também tem alguns pontos a serem ressaltados, como por exemplo essa queda de desempenho da Ferrari. Então vamos falar por partes, né? George Russell domina o GP da Áustria, ele é o vencedor desse fim de semana e diminui a diferença com o Kimi Antonelli. Ele passa o Lewis Hamilton, que até então estava atrás do patrão Lewis no campeonato, e agora é o segundo colocado e está atrás do Kimi Antonelli, que ainda assim continua com uma bela vantagem. E é claro, esse pódio aí do Kimi Antonelli também na 3ª posição e a volta rápida ajudou muito o italiano para conseguir manter ainda a liderança do campeonato. Além disso, teve assim a disputa do Max Verstappen, que por um momento ele até que ameaçou a liderança, só que seu foco principalmente foi na disputa do pódio. Foi uma bela corrida do Max Verstappen, ficou disputando muito com o Kimi Antonelli, disputou também com o Hamilton antes, lá pelo início da corrida, uma bela disputa entre os dois, quando o Hamilton ainda estava no top 3, depois o Hamilton acabou perdendo desempenho junto do Leclerc, ambas as Ferraris acabaram perdendo desempenho, seja por estratégia, seja pelo carro em si, que não esteve bem nessa corrida, e o Max Verstappen garantiu bela corrida do Super Max. Aos poucos a Red Bull vai melhorando, seja com o Verstappen quanto o Rajah, que inclusive pontuou bem, conseguiu uma 6ª posição. É questão do Max Verstappen conseguir aos poucos uma vitória. Eu não duvido que o Max Verstappen, apesar das dificuldades que a Red Bull está passando, ele possa conseguir uma vitória, ainda mais vendo depois dessa corrida. A Red Bull conseguiu fazer uma boa corrida dentro de casa, tanto com o Verstappen, que conseguiu o pódio, quanto com o Rajah, que ficou na 6ª posição. Então, eu não duvido que a Red Bull possa conseguir alguma vitória, seja no GP da Holanda, que é onde o Verstappen costuma dominar, ou em outro circuito, o qual o Supermax também vai muito bem, tipo, sei lá, Interlagos também, que o Verstappen corre bem, ou qualquer outra pista. Eu não duvido que o Verstappen, daqui a algumas corridas, possa evoluir mais o carro da Red Bull e o holandês está disposto a conseguir uma vitória. Porque sejamos honestos, todos carros bons são para pilotos bons. O carro da Red Bull ainda é limitado. A gente viu no início da temporada, não é um carro para um campeão mundial. E não é nem pelo fato de disputar título, é pelo fato de ajudar o piloto a conseguir vitória. Essa é a verdade. Claro, a gente gosta, tem como piloto pegar um carro, como posso dizer, menos competitivo, um carro mais ruim, como posso dizer, e levar ele para a vitória. Só que não acontece todas as corridas. E isso é com o Max Verstappen, isso é com o Lewis Hamilton, isso também foi com todos os campeões que tem na Fórmula 1, Schumacher, Senna, toda essa galera aí precisou de um carro bom para vencer, ou de um carro minimamente de ponta, ou um carro pelo menos competitivo para disputar pelas vitórias.
e é o que Max Verstappen precisa. Por enquanto estamos vendo sim uma evolução da Red Bull, mas o carro ainda tem suas limitações e por enquanto fica no máximo para brigar no pódio, porque claro, também a gente tem que citar que a Mercedes tem um carro muito bom, mas a gente viu, o Verstappen conseguiu terminar na frente do Antonelli, que é um belo piloto, novato que está desbancando tudo, desbancando o recorde, que está pilotando muito bem nessa Mercedes, é líder do campeonato, querendo ou não. Então só falta melhorar mais um pouco esse carro da Red Bull, que sim, o Verstappen pode conseguir uma até mais vitórias nessa temporada. Vai disputar pelo título? Aí temos que ver mais tarde, temos que ver como que as coisas vão andando. E voltando para o George Russell, é uma boa vitória dele. Ele consegue, mesmo ainda ficando atrás do Kimi Antonelli, que conseguiu pontuar bem, ele consegue diminuir a vantagem. Ou seja, tá nítido que a temporada, obviamente, ainda está em disputa, mas que o Russell ainda tem muita margem e muito potencial para conseguir, pelo menos, chegar perto, ameaçar o Antonelli, ou quem sabe ultrapassar a liderança do italiano. Na próxima corrida, acho difícil, que vai ser em Silverstone. Provavelmente os dois vão estar bem equilibrados. Mas, ao longo das próximas corridas, se o Russell continuar contra-atacando do jeito que está, ele pode sim passar o Kimi Antonelli. Aos poucos, mas vai conseguir. Foi uma boa corrida do George Russell, conseguiu administrar muito bem durante a corrida, foi muito bem. Ele mandou muito bem com o carro da Mercedes. Então, eu não duvido que o Russell vá aos poucos conseguir chegar perto da liderança ou até passar por um momento a liderança do Kimi Antonelli. Então, tá aí a minha análise pro George Russell. E as Ferraris, uma queda brusca de desempenho. A gente viu, no início o Hamilton e o Leclerc estavam lá na frente, estavam disputando, só que o carro da Ferrari começou a perder potência, começou a ser ultrapassado pelo Verstappen, começou a ser ultrapassado pelo Piastri, começou a ser ultrapassado por outros pilotos. O caso do Leclerc foi mais brusco, a queda foi bem mais brusca, ele ficou na oitava posição, ficou atrás do Radiar, ficou atrás do Lando Norris, claro, ficou na frente das RBs, mas continua sendo um resultado ruim no sentido do que era esperado para a Ferrari. Em si, sim, as Ferraris conseguiam pontuar e tal, não está tão horrível. Mas, agora, levando em conta toda a expectativa botada na Ferrari, a expectativa de ser a equipe mais forte para bater a Mercedes, querendo ou não, se mostra como um dos carros, se não o melhor carro do grid, mostra que, cara, a Ferrari quebrou expectativas negativamente. Foi uma corrida ruim da Ferrari, Leclerc e Hamilton não correram bem com seus carros. O carro da Ferrari simplesmente perdeu ritmo no circuito da Áustria. Foi uma corrida difícil de ver. O Leclerc falou que ficou decepcionado, que ainda tem muito trabalho para tão pouco. Ele ressaltou isso, que não foi boa a corrida da Ferrari. E o Hamilton também se demonstrou frustrado, se mostrou chateado, porque ele também esperava um bom desempenho, esperava conseguir um pódio, que sabe, uma vitória. A gente sabe que nas últimas corridas o Hamilton venceu com a Ferrari. Então, dava para sonhar. Dava para sonhar e fazia sentido. Dava para ter essa expectativa. Mas a Ferrari acabou falhando e deve ser revisado. Falha do motor, de novo a falha dos freios que o Leclerc tinha falado, é algo que deve ser revisado para a Ferrari. O que vocês acham que foi a principal falha? Foi as estratégias? As estratégias até que não foi tão ruim. Não foi tão ruim, pelo que eu me lembro. Mas, agora sim, o carro perdeu muito ritmo. Se vocês perceberam uma queda, um motivo específico da queda do carro da Ferrari, comentem aí. Está aberto aí os comentários. Mas, querendo ou não, é algo que a Ferrari tem que se ligar e melhorar para as próximas corridas, se eles querem continuar tendo a disputa do título. Querendo ou não, a Ferrari tem fôlego para isso, eles têm potencial para isso. Agora, sobre o Bortoleto, bela corrida dele, fez o que pôde, ficou na 11ª posição, também fez umas ultrapassagens. A Audi continua tendo um carro complicado de guiar, mas ele e o Hülkenberg ficaram em boas posições, os dois ficaram um atrás do outro, o Hülkenberg ficou logo atrás do Bortoleto, mas ainda falta melhoras da equipe da Audi, ainda uma equipe meio atrapalhada, então deve ser levado em conta isso. A equipe alemã não chegou para ser 1000 vezes melhor que a Sauber, ainda continua sendo uma equipe
que até é 6 por meia dúzia com algumas pequenas melhoras. O início até que é um pouco melhor do que o início da Sauber, mas tem que ressaltar, falta ainda mais. Falta ainda mais. A gente não pode culpar o Bortoleto. Ele fez o que pôde nessa corrida. Ficou na 11ª posição, chegou perto da zona da pontuação? Chegou. Não pontuou? Não pontuou. Mas ele fez o possível. Ele e o Huckenberg fizeram o possível. Fora isso, corrida marcada por abandonos, Esteban Ocon, Sérgio Pérez, Carlos Sainz e Lance Stroll. Não teve todos os abandonos. Esses foram os abandonos. Foram 4. Na corrida passada, no Canadá, teve mais. Mas problemas no carro da Williams. O Albon conseguiu subir de posição. Na verdade, não. Ficou lá por trás mesmo. Ficou na 17ª posição. Fim de semana péssimo para as Williams. E para a Aston Martin também continua. O Alonso só ficou na frente da galera que abandonou. O Fernando Alonso só ficou em frente da galera que abandonou, para vocês terem noção. É realmente um desempenho complicado para Aston Martin. Eles continuam atrás, ficam até... Por certos momentos eles têm um carro pior do que a Cadillac, que é uma equipe estreante. Claro, o Pérez também abandonou ontem. Mas a Aston Martin continua tendo essas dificuldades, continua ficando muito atrás. Vai se criando uma temporada péssima para a Aston Martin. Vai se criando, se é que já não está criada. Bem, as Alpines perderam rendimento, o Colapinto e o Gasly caíram de posições, comparado ao esperado. Eu também achava que eles iam ficar disputando mais pela frente, porque a gente viu a bela quali que foi no Q2, a disputa deles junto com as Audis para tentar alcançar a 10ª posição. Foi uma briga bonita. Achava que faltava mais da Alpine. Achei que faltou um pouco mais. Sim, teve algumas disputas, mas acho que faltou um pouco mais. Acho que eles também tiveram uma quedinha nessa corrida da Áustria. Mas essa foi a minha análise. No geral, Russell diminui a liderança do Antonelli, mostra que o campeonato ainda está vivo, ou se está vivo, ainda tem muita corrida pela frente. O GP de Silverstone, que diga, que é uma corrida, que é uma pista belíssima, que tem boas corridas, tem algumas corridas chatas também, como qualquer outra, mas pode ter um capítulo importante em Silverstone. Eu não duvido que o berço da Fórmula 1 seja palco de um capítulo, um episódio importante para a temporada de 2026. E o que vocês acham que vai acontecer? Pode ter vitória do Russell em casa, ou até do Hamilton, sua primeira vitória em casa com a Ferrari, vitória do Antonelli, vitória do Verstappen, vitória do Bortoleto, do Pérez, do Bottas? Comentem aí o que vocês acham. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E a minha previsão para hoje é Brasil 4-1 no Japão. Não, aí... 3-1. Humilde. Brasil vence de 3-1 no Japão. Vamos passar para as oitavas de final e vamos lá. Os japoneses são fortes? São fortes. Sim, eles estão bem. Mas o Brasil também está forte. O Brasil cresceu nos últimos jogos. A gente viu como foi o jogo contra a Escócia. Então, vamos Brasil, vamos torcer e vamos ganhar. Eu acredito no Hexa. E vocês acreditam? Eu acredito. Tô cagando e andando pro resto. Quer dizer, eu tô otimista. Eu reconheço que a França, a Argentina, a Espanha estão muito fortes. Só que eu reconheço que o Brasil pode chegar lá. Valeu, gente. E vamos lá. Vamos ver o que vai dar no jogo. Fui!